Nós vamos ler do verso 17 ao verso 22. Salmo 78, verso 17 a 22, o texto no qual se baseia a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém. O Salmo 78, ele descreve, conforme o seu próprio título diz, a providência de Deus na vida de Israel, quando ele foi liberto da escravidão do Egito e caminhava pelo deserto. E ali Deus operou maravilhas. No versículo 4, o finalzinho diz, as maravilhas que o Senhor fez, desde as pragas no Egito para a libertação do povo, a morte dos primogênitos, o livramento dos filhos de Israel, a travessia do mar vermelho, com os pés enxutos, enquanto o exército de Faraó era ali afogado. E Deus foi operando maravilhas ali no povo, dando água no meio do deserto, dando alimento, colocando durante o dia uma nuvem para protegê-los do calor escaldante do deserto, à noite colocando uma coluna de fogo para aquecer o povo do frio do deserto. E o povo foi vendo isso tudo, vendo a ação de Deus, mas quando chega aí no versículo 17, há esta afirmativa: mas mesmo assim, mesmo diante destes atos tão poderosos, o povo prosseguiu em pecar contra Deus. Prosseguiu tentando Deus, pedindo ou exigindo alimento que lhe fosse do gosto. E é impressionante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para nós, igreja, nestes dias, nós vemos um paralelo muito grande, muito forte. Como somos parecidos com aquele povo do deserto. Porque, na verdade, nós somos um povo de Deus no deserto, caminhando para a Canaã celestial, para a terra prometida. E, na verdade, a igreja está no deserto. Ela não é desse mundo, mas ela busca a pátria celestial. E a gente vê uma semelhança muito grande no comportamento da igreja hoje com o comportamento da igreja naqueles dias. O que eles fizeram? Eles deixaram de olhar para aquilo que Deus havia feito. Eles deixaram de ter gratidão no coração, porque Deus os havia livrado daquela maneira tão extraordinária. Eles começaram a murmurar e não olharam, não foram gratos. E assim também tem acontecido conosco nestes dias. A igreja perdeu a visão de olhar para trás, de olhar para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. A igreja hoje está, parece que enfastiada, não quer saber daquela história, não quer saber daquilo que Deus já fez, está buscando sempre alguma coisa nova que Deus pode fazer. E a promessa deste falso evangelho é esta: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isto, Deus vai te dar aquilo. E eles não olham para aquilo que já receberam,
que já tem, que já é posse daqueles que pertencem ao Senhor. E assim o povo de Israel foi caminhando, tentando ao Senhor. E esse texto, essa palavra aqui, pedindo, no versículo 18, ela pode ser traduzida como exigindo. Quantas pessoas estão exigindo coisas de Deus nestes dias? Determinando coisas que são do seu agrado. Diz o povo que, aqui no texto, que eles tentaram a Deus no seu coração, exigindo alimento que lhes fosse do agrado. Eles não queriam o alimento que Deus havia providenciado, mas queriam o alimento que satisfizesse a eles. E nós muitas vezes estamos assim, esquecidos do que Deus já fez por nós, da grande obra de redenção de Jesus Cristo na cruz. Cantamos aqui algumas músicas maravilhosas falando desta obra, mas nós nos esquecemos, achamos que isso é pouco, e o nosso coração ingrato busca mais, estamos buscando sempre uma novidade, uma coisa que venha satisfazer o nosso coração pecaminoso. Queremos novidades, não queremos andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, não queremos nos submeter aos mandamentos do Senhor, mas queremos criar os nossos próprios mandamentos. E muitas vezes as pessoas dizem: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, a palavra diz isso, mas eu acho aquilo. E assim vão vivendo esse cristianismo que nós estamos vendo aí. Querem impor a agenda deles a Deus. Querem determinar o que Deus pode, o que Deus não pode. E eles chegam a esse ponto de blasfemar, quando eles fazem essa pergunta: pode acaso Deus? Pode acaso Deus? E assim temos vivido muitas vezes. Será que Deus pode fazer isso? E eu vou tentar a Deus para ver se Ele faz. Quando Satanás disse que Jesus deveria pular lá do pináculo do templo, porque os seus anjos, estava escrito que os anjos iriam segurá-lo, a resposta de Jesus foi: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque há a promessa. Mas quando nós agimos desta maneira, para testar a Deus, para exigir alguma coisa de Deus, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Pode Deus? Será que Deus é tão poderoso assim? Será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode me dar aquilo que eu quero? Será que Deus é capaz de me dar tantas coisas que eu estou desejoso na minha vida? E assim nós temos prosseguido muitas vezes. Pode Deus acaso nos dar pão? Pode Deus nos dar carne? Pode Deus nos alimentar nesse deserto? Será que nós não precisamos buscar alguma coisa? E o povo havia visto Deus operar. E o texto diz no versículo 20 que Deus feriu a rocha, e dela mandaram águas, transbordaram caudais. Eles estavam bebendo água fresca, limpa, mas mesmo assim foram tentar a Deus. Pode Deus? Será que Deus pode me dar isso? Ou Deus tem que me dar isso? Ou Deus tem que me dar aquilo? Porque eu quero, eu necessito, eu gosto. Irmãos, esse exemplo de Israel, ele é muito forte para nós, também nestes dias em que nós vivemos aqui. Mas o que nós temos a dizer a respeito disso? Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto, nestes dias de tanta incredulidade, de tanta rebeldia, de tanta insubmissão à palavra de Deus? Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E a verdade é que Deus, como tudo que Ele já fez por nós, Ele já preparou para o seu povo, que caminha na face da terra, em busca da terra prometida, a mais bela e a mais apetitosa mesa que esse mundo poderia nos oferecer, é a mesa da comunhão.
É a mesa da comunhão. Essa é a mesa que Deus preparou para o seu povo, que caminha no deserto. Porque nessa mesa, nós vamos nos alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós vamos comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. Que mais nós poderíamos querer nesse mundo? Que alimentação maior e mais substancial existe para a nossa alma do que aquilo que Deus já preparou para o seu povo? Mas muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos preparou. Desprezamos a palavra que nos alimenta. Desprezamos a palavra que nos desafia, que nos exorta. Desprezamos este momento de comunhão do povo de Deus e achamos isso é muito pouco. Comer um pedacinho de pão, beber um cálice de suco de uva. Eu quero mais, eu quero outro tipo de alimento. Eu quero alguma coisa que mexa comigo, ou que mexa com as minhas emoções. Eu quero determinar para Deus o que Ele deve me dar, quando Deus já nos deu. Quando Jesus Cristo, naquela noite, reunido com seus discípulos, a noite em que Ele seria entregue e sacrificado como cordeiro pascal, Ele instituiu esta mesa, dizendo para a sua igreja: fazer isto em memória de mim, até que eu volte. E a igreja peregrina no deserto tem diante de si este privilégio, tem diante de si essa mesa maravilhosa preparada no deserto, nesse deserto espiritual que nós vivemos nestes dias, quando o povo, muita gente está tentando a Deus, se rebelando contra Deus, exigindo algo mais. Quando nós não olhamos para a mesa, onde está mostrado aqui o grande amor de Deus para conosco, onde nós podemos ver o que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Este é o alimento que sustenta o povo de Deus. O amor de Deus aqui está expresso. Como eu já disse, o texto diz que ele feriu a rocha. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 4, diz que a rocha era Jesus Cristo. Essa rocha foi ferida por causa dos nossos pecados. Mas mesmo ferida, ela transbordou a água da vida, que vem para tirar a nossa sede espiritual. A água da vida, que vem transbordar. Como Jesus disse para a samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. A rocha foi ferida por causa do meu pecado. Mesmo o povo de Deus, tendo visto tudo isso, mesmo nós hoje, depois de 2000 anos de história, estamos nos esquecendo desta obra maravilhosa. Estamos nos esquecendo da obra de Jesus Cristo na cruz. Estamos querendo ainda hoje nos salvar a nós mesmos, pelas nossas boas obras, pelos nossos sacrifícios pessoais, ao invés de aceitar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sermos gratos a Deus, porque ali o Senhor Jesus deu a sua vida. Muitas vezes nós temos desprezado a mesa da comunhão, a mesa que nos torna um em Jesus Cristo, a mesa que nos aproxima uns dos outros, porque essa é a mesa do povo de Deus. Tem direito a ela apenas aqueles que já confessaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, que são convidados à ceia, que são convidados ao banquete que o Senhor preparou para a sua igreja, para o seu povo no deserto deste mundo. Por isso, irmãos, a gente fica admirado quando a gente vê a história da igreja e vê que durante todo esse tempo
sob as condições mais difíceis, a igreja jamais deixou de se reunir ao redor desta mesa. A igreja compreendeu, e mesmo sob perseguição, e mesmo nos momentos mais difíceis, a igreja sempre esteve reunida para celebrar. Muitas vezes, como nós sabemos, nas catacumbas de Roma, de madrugada se reuniam, porque eles queriam se alimentar, eles queriam receber o alimento espiritual, queria sustentar a caminhada deles na vida. Mas a igreja dos nossos dias tem se tornado autossuficiente, acha que ela mesma é que vai dar o alimento, ela mesma que vai buscar o seu alimento, ela quer exigir o alimento que vai receber do Senhor, ao invés de se assentar humildemente nesta mesa para receber aquilo que está ali prometido. Desprezam esta comunhão. Mas a ceia, irmãos, nos faz olhar para a cruz. E por isso, muitas vezes nós não queremos, porque a cruz nos humilha. A cruz revela quem nós somos na verdade. A cruz revela que somos pecadores, miseráveis, perdidos, sob a ira de Deus. E que se não fosse a misericórdia do Senhor se manifestar em Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, que levou sobre si os nossos pecados, que foi sacrificado no meu lugar e no seu lugar, nós não estaríamos aqui nesta noite, ao redor desta mesa. Mas foi a graça misericordiosa do Senhor. Mas a cruz nos fere. A cruz é um problema. A cruz ofende. Nós temos tentado hoje dar uma melhorada na cruz, para que ela não seja ofensiva a este mundo. Mas a cruz é ofensa a este mundo, é loucura para este mundo que não conhece o Senhor. A cruz ofende aqueles que não foram libertos nela. E esse escândalo da cruz jamais será removido, porque nós somos o povo da cruz. Somos o povo que tem a cruz como seu símbolo, porque ali nós vemos quem nós éramos e vemos ali o nosso Salvador que morreu no nosso lugar. A mesa do Senhor nos lembra isso. Nos lembra desse momento. Mas, irmãos, o texto nos diz que eles tentaram a Deus, se rebelaram. O versículo 21 e 22 traz uma palavra forte. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. A salvação que vem de Deus, não a nossa salvação que eu alcanço pelos meus méritos. Nós não confiamos muitas vezes nisso, temos dificuldades em aceitarmos a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Como isso nos ofende, como somos orgulhosos em aceitar aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. E essa palavra, o apóstolo Paulo quase que repete essas palavras lá em 1 Coríntios 11, no verso 27 ao 30, quando ele fala da instituição da ceia. Ele diz que aqueles que participam de modo indigno da ceia estão comendo condenação para si mesmos. Que aqueles que não discernem o corpo e o sangue do Senhor estão em grave pecado. E por isso ele diz que o homem deve examinar-se a si mesmo e assim participar do pão e do cálice, para não ser punido. Aqui diz que o Senhor visitaria o povo de Israel. E Paulo diz que na igreja há muitas pessoas mortas espiritualmente, muitas pessoas sofrendo na sua própria vida, porque não têm sido gratos a Deus pela mesa
que Ele já providenciou para o seu povo. Estão querendo alguma coisa mais. Estão ansiando alguma coisa que vai ser do seu agrado. Mas Deus nos deu um símbolo do seu grande amor. Nos deu um símbolo, que não é apenas um símbolo, mas nós cremos que na presença real e espiritual de Jesus Cristo, e quando o povo de Deus se alimenta desse pão e desse cálice, ele está se alimentando verdadeiramente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Espiritualmente, o corpo de Cristo sobre a terra, que é a igreja, se alimenta de modo místico e espiritual do corpo do Senhor Jesus. O que mais nós queremos, irmãos? A mesa está posta diante de nós, com todo o seu significado, com todas as suas bênçãos. Mas o povo de Deus continua rebelde, querendo alguma coisa. Mas a ceia, ela testifica, ela confirma, ela fortalece a unidade do corpo de Cristo. Quando nós, como igreja, por isso a ceia, ela é sempre celebrada publicamente, no meio do povo, porque ela testifica, ela solidifica a comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Ela é o símbolo da unidade da igreja. Por isso nós dissemos que essa mesa não é da igreja presbiteriana. Essa é a mesa dos salvos, dos eleitos, daqueles que foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Porque ela nos une e nos torna um no Senhor. A ceia significa e confirma a união do crente com Cristo. O Senhor Jesus disse que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E participar destes elementos, dessa mesa no deserto que o Senhor preparou, ela confirma que nós somos de fato o povo de Deus, amado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, o povo que caminha em rumo a Canaã celestial. Pode Deus? Estamos fazendo essa pergunta ainda hoje. Se você olhar na sua Bíblia, João capítulo 6, se você quiser acompanhar, Evangelho de João, no capítulo 6, o povo de Israel na época de Jesus fez a mesma pergunta para Jesus. Impressionante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30, diz o seguinte: então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus já tinha feito muitos milagres, como Deus já havia feito lá no deserto, mas o povo continua perguntando: eu quero mais, eu quero coisa diferente. O que Jesus precisava fazer mais? Mas eles estão ali. Eles disseram: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Mas Jesus replicou: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. A mesa no deserto está posta, com o pão da vida que nos alimenta, com o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas o povo continua duvidando do Senhor. No verso 47,
Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Aleluia. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A mesa do Senhor está posta. Deus nos deu a maior, extraordinária, mais linda mesa que este mundo jamais poderia nos dar. Todas as mesas que o mundo nos oferece são mentirosas. Os alimentos dessas mesas são veneno, conduzem à morte. Mas a mesa que o Senhor preparou para o seu povo nos conduz à vida e à vida eterna. Há uma diferença brutal. Mas a igreja muitas vezes está se esquecendo disso e olhando para as mesas deste mundo, mentirosas, enganosas, muitas vezes mostrando uma comida muito bonita, mas estão trazendo morte. Mas a mesa do Senhor nos traz vida. Quem comer dessa mesa viverá eternamente. Pode Deus? Não somente Deus pode, mas Deus já nos deu. Pode Deus nos dar mesa no deserto? Ele já nos deu. Pode Deus nos dar pão? Ele nos deu o mais precioso pão, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Pode Deus nos dar carne? Ele já nos deu. Não duvide no seu coração. Não duvide. Deus preparou uma mesa para o seu povo no deserto. A mesa está posta, com o pão da vida e com o cálice da nova aliança. Vinde, vinde. Você que é povo de Deus, você que é o povo da cruz, venha participar de modo digno, venha expressar a sua fé, venha se alimentar do maior banquete que nós poderíamos desejar neste mundo. E o Salmo 34, 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Pode Deus? Não é a pergunta. A pergunta é esta: obrigado, Senhor, pela mesa que o Senhor já preparou. Obrigado, Senhor, pelo pão da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me lavou e me remiu no sangue de Jesus. E agora sou convidado às bodas do Cordeiro. Sou convidado a participar desta mesa. Nesta noite você participe desta maneira. Que nesta noite você glorifique ao Senhor por tão grande amor. Que nós não sejamos como aquela igreja no deserto. Que nós não sejamos uma igreja rebelde nestes dias, que olha só para aquilo que poderemos receber, mas sejamos uma igreja que olha para aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Vamos nos preparar para participarmos da mesa. E o Senhor diz que devemos nos examinar a nós mesmos à luz da palavra
e assim comer do pão e beber do cálice. Ore agora ao Senhor, confesse ao Senhor o seu pecado, peça perdão. Quem sabe você não tem olhado para essa mesa e sido grato ao Senhor, mas que nessa noite você possa glorificar o Senhor por essa mesa maravilhosa que Ele providenciou para o seu povo no deserto. Seu Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Porque Tu és o Deus de toda a graça e toda a misericórdia. Tu és amor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Por esse momento, ó Pai, em que a Tua palavra nos alimenta, que a Tua palavra nos desafia, nos exorta, nos consola. E, ó Pai, nós aqui estamos como Teu povo, Pai. Ó Deus, primeiramente reconhecidos do nosso pecado, Pai. Que só estamos aqui é pela Tua graça e misericórdia, Pai. E nunca pelos nossos méritos, ó Pai. Ó Deus, se temos fé, ela veio do Senhor. Se nós nos arrependemos, foi o Senhor quem operou em nós o arrependimento e a fé, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta obra tão maravilhosa que o Senhor Jesus realizou na cruz em nosso favor. Ó Deus, e permita que nós, como igreja, peregrina por este mundo, Pai, de passagem por este mundo ao qual nós não pertencemos, nós possamos, ó Pai, contemplar a mesa que o Senhor já preparou para o Teu povo. Ó Deus, e possamos ser gratos. Possamos, ó Pai, participar com alegria, com júbilo, com gratidão, porque nesta mesa, Pai, nós vemos além do nosso pecado terrível, nós vemos a Tua grande misericórdia, o Teu grande amor para conosco, Pai. Ó Deus, abençoe cada um de nós que aqui estamos nessa noite, perdoando-nos, ó Pai, e tornando-nos dignos deste momento. Ó Pai, e rogamos que o Teu Espírito Santo consagre os elementos que serão usados nesta noite, para que eles sejam um verdadeiro alimento espiritual para a Tua igreja, Pai. Que o Teu povo, ao participar destes elementos, esteja verdadeiramente participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Fortalece a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nestes dias de tantos desafios, de tanta rebelião, de tanta incompreensão da Tua palavra, fortalece a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoe cada participante, Pai, cada um, ó Deus, e aqueles que ainda não participam, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles possam também em breve, Pai, participar desta mesa com gratidão no Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez. Faze-nos olhar com gratidão, ó Pai, para a obra de Jesus na cruz. E dá-nos um coração grato. Ó Pai, e que a paz do Senhor possa realmente preencher o nosso coração e possamos descansar nas Tuas promessas, ó Pai, e viver por elas, ó Pai. Abençoe a Tua igreja aqui nesta noite. Abençoe a Tua igreja reunida nesse país, em todos os lugares desta terra, Pai. Que nesse dia e nesse tempo também se sentam ao redor desta mesa, Pai. Ó Deus, que a Tua igreja compreenda que o Senhor nos deu uma mesa no deserto, Pai. Sejamos gratos a ela, Pai. E somos gratos a Ti, Senhor. Ó Pai, receba a nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.